é Thaís e sejam bem-vindos ao InfoCast, o nosso podcast sobre comunicação científica. E hoje nós iremos tratar de um tipo de estudo epidemiológico que nos ajudou muito a entender o cenário de pandemia, que foi o estudo de coorte, não é, Ingrid? Exatamente. E para deixar essa conversa um pouco mais robusta, um estudo mais completo, chamamos dois convidados, Giovanni e Ana Beatriz, que vão discutir com a gente sobre como o estudo de coorte ampliou a visão do mundo em relação à Covid-19 e a famosa long Covid. Então, começando com você, Giovanni, você consegue explicar para a gente um pouquinho o que seria o estudo do coorte? Então, o estudo do coorte basicamente vai acompanhar um grupo de pessoas ao longo de um tempo, de um longo tempo, mais de um semestre, para desenvolver um desfecho. No nosso caso, vai ser a pandemia, e vai analisar todas as infecções, sintomas, complicações, etc. E ele pode ser tanto prospectivo quanto retrospectivo, e é ótimo para calcular os riscos, identificar fatores associados, etc. E Bia vai completar um pouco sobre isso. Como o Giovanni falou, na pandemia do Covid, esse tipo de estudo ele foi essencial porque a gente precisava entender e compreender como o vírus agia e como ele se comportava. Quem era o grupo de risco e como esses sintomas eles se evoluíam, E sem esse tipo de estudo, o estudo de coorte, a gente não tinha como observar isso acontecendo lá no tempo real, lá na época da pandemia. Pois é, e esse tipo de estudo ele é realmente importante justamente para a gente entender o cenário como um todo, Então eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho para começar a falar sobre o nosso primeiro artigo, que é o INECOVID, que foi um estudo de coorte realizado de forma prospectiva, foi feito na Argentina, ali no começo da pandemia, no ano de 2021. Então, Giovanni, você pode explicar um pouco para a gente o que foi abordado nesse estudo? Então, nesse artigo, eles acompanharam 345 pessoas por cerca de 6 meses, como eu já tinha falado, mais de um semestre, ou um semestre, para entender a incidência dessa infecção, E foi constatado que mais ou menos 13% apresentaram anticorpos contra a Covid-19, e algo importante a ressaltar é que 36% dos infectados, eles eram assintomáticos, E sobre os fatores de risco, o que influencia, o que não influencia, vocês conseguem falar um pouquinho pra gente? Nesse artigo que Thaís trouxe, eles defenderam que o maior risco foi o contato próximo com alguém que tinha um caso de Covid confirmado. Porque esse contato próximo ele apresenta um risco aproximadamente 5 vezes maior do que o esperado, E também, esse tipo de dado ele só aparece quando você acompanha um grupo em um longo tempo, porque não dá para fazer esse estudo em 2 semanas, um mês, tem que ser um tempo bem mais longo para analisar todos os fatores de risco, como ele se comporta depois de um certo tempo, se deixa alguma sequela, etc. Então, pelo que eu entendi, são no mínimo 6 meses de acompanhamento para ter um estudo entendido. Então, passando para o nosso segundo artigo, ele relata acerca dos sintomas persistentes que surgiram pós-pandemia, o long Covid, que eu citei no início aqui da nossa conversa. É uma fase aguda, Teve pós-pandemia, no caso, seria depois da fase aguda, para deixar mais claro aqui. Então, Ana, o que esse estudo de coorte fala sobre isso? Esse artigo ele trouxe pra gente que a pós-Covid ela é real, complexa, tal qual o momento agudo da doença. Os sintomas mais comuns, tipo da sequela que esse estudo de coorte avaliou, foi a fadiga, dor muscular, dor e fraqueza muscular, falta de ar principalmente. E também temos que defender que alguns fatores eles aumentavam o risco, como ser mulher, ser idoso, e principalmente o tipo de sintoma que a pessoa sentiu quando ela pegou a doença lá na fase aguda. Pois é, ou seja, é um tipo de estudo que nos permite um acompanhamento maior, porque sem esse acompanhamento longitudinal, ninguém ia, por exemplo, perceber que esses sintomas eles podiam durar meses ou até mesmo anos. Eu, por exemplo, tenho uma conhecida que ela teve Covid no início da pandemia mesmo, e até hoje, 2025, ela
ainda tem problemas para sentir cheiros ou até mesmo distinguir alguns gostos. Eu tenho um relato em casa, que é a minha avó, ela realmente, hoje, o sintoma dela persistiu, ela teve Covid, né, na época, e persistiu principalmente a questão do olfato, diminuiu bastante o olfato dela. E pelo que eu converso com outras pessoas também, eu percebo que esse é um dos principais sintomas pós-Covid, pós-pandemia, né? As pessoas, elas estão... Porque a gente sabe que, como a Bia falou, tem a fraqueza, tem a questão da dor de cabeça, só que o que persistiu mesmo, que eu tenho percebido, né, na minha vivência, é a questão mesmo do olfato e do paladar, que interferiu bastante. E é exatamente o propósito dessas cortes, né, que é para permitir calcular a incidência dos sintomas que persistiram depois da cura da doença, né? Mas, querendo ou não, essa corte ela identificou os grupos vulneráveis, como a Bia falou, que um deles é ser mulher, ser idoso, e também muitas crianças também persistiram nesses sintomas e acabaram ficando com sequela, né? Entendi. Então, mudando um pouquinho só do viés aqui, pelas nossas discussões, acho que a gente já deu para entender bastante sobre o estudo de coach. Eu queria saber de você, Thay, por que esse estudo foi tão importante assim na pandemia? Você consegue explicar um pouquinho? Olha, Elide, assim, é justamente porque só ele consegue nos trazer uma visão de ordem temporal mais específica. Então, o estudo ele começa nos mostrando, primeiro, a exposição, que leva à infecção, depois à evolução e, por fim, as sequelas. Então, era exatamente isso que a gente precisava naquela época, porque foi uma doença nova que, na nossa realidade, surgiu basicamente do nada, né? Sim, e também para medir o risco real, né, de quem tinha mais chance de ser infectado, quem ficava sintomático, quem desenvolvia pós-Covid. E eu vejo assim que cabe à política pública, né, analisar, investir isso. O bom dos agentes de saúde, né, é por conta disso. É que eles vão lá analisar, fazer a visita, ver se ainda persiste algum sintoma, se consegue sentir o olfato, né, tá bem apurado, o paladar, se consegue sentir o gosto e etc. Um dos fatos interessantes que Giovanni trouxe foi a respeito dos assintomáticos, né? Lá na época do Covid teve essa perpetuação das fake news, da galera falando que só tá com vírus quem tá com falta de ar, não. E teve muita gente assintomática e esse estudo de coorte confirmou isso pra gente. Só que trouxe também, né, o lado bom, que essa galera assintomática influenciou nas medidas de segurança, como o uso de máscaras, como o isolamento social, entre outras coisas. E eu acredito que o fato da coach ter os estudos prospectivos, eles captam a vida real. Então, assim, ele traz o ambiente de trabalho, traz o tipo de moradia, traz a renda, tudo associado ao que os meninos falaram em relação ao tempo de acompanhamento e tudo mais. Então, esses detalhes desses estudos, acredito que outros estudos não trazem, né? Ele traz com uma riqueza de detalhes mais fáceis até para a gente identificar pelo acompanhamento mesmo. Sim, esse longo tempo que faz, né, analisar todas essas questões, porque querendo ou não, para identificar quem é grupo de risco, se algum sintoma persiste, querendo ou não, é o tempo, né? Então precisa realmente ser um longo tempo e um grupo fixo. É isso mesmo. Então é isso, pessoal. O debate foi muito rico, nós podemos trazer várias informações e principalmente analisar o tipo de estudo que é o estudo epidemiológico de coorte, que foi muito importante e essencial para entender o cenário da Covid-19, aquele cenário de pandemia, desde o começo até as suas complicações mais tardias. Exatamente. Acredito que tanto eu quanto a Thaís, a gente pôde aprender muito sobre nossa discussão aqui. Então, obrigada, Giovanni, obrigada, Ana Beatriz, por virem para cá, discutir com a gente, interagir. E obrigada a você também que nos acompanhou, nos ouviu e até a próxima. Tchau!